Bom dia, meus irmãos em todo o Brasil, meus irmãos também que estiverem me assistindo em outro país. Um ótimo dia para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus que pague a vocês por esse apoio tão maravilhoso que vocês dão a esse humilde canal. Meus irmãos, peço a você que dê um joinha para mim. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso, meu irmão. Me ajude aí, se inscreva no meu canal. E gostaria de pedir, meus irmãos, para vocês, divulgar esse vídeo o mais que vocês puderem. Divulgue para os parentes, para os amigos, principalmente para as pessoas que é testemunha de Jeová, para os que foram testemunha de Jeová, que ainda tem aquele peso, aquele medo de achar que se tomar uma transfusão de sangue, ele está pecando contra Deus. Gostaria de pedir a vocês que divulguem esses vídeos, para que as pessoas tirem essa coisa chata da cabeça, esse medo que é um medo totalmente infundado, né? O medo de aceitar uma transfusão de sangue. Divulgue esse vídeo, por favor. Né? Divulgue esse vídeo, por favor. E você, meu irmão, que é testemunha de Jeová, que estiver me assistindo, você assistir esse vídeo aí, se você quiser entrar em contato comigo para a gente conversar, para mim te explicar isso melhor, eu te explico. Né? Porque você já não está concordando com muita coisa lá na seita mais. Aquele irmão também que já saiu das testemunhas de Jeová há muitos anos, mas sente saudade de falar da palavra de Deus, pode falar comigo, pode conversar comigo aqui. Você vai ter um amigo aqui para bater um papo, não tem? Aqui a gente vai conversar tranquilamente mesmo, feliz da vida. Então, meus irmãos, o meu telefone é 99151-5617, o DDD é o 037 das Minas Gerais. Uai! Eu queria bater um papo também com a senhora Robero, né? Aquela senhora que tem comentado no meu canal, tem me chamado de mentiroso, tem feito algumas ofensas, mas nos 2 últimos vídeos que eu fiz, ela sumiu, ué. Eu tô sentindo falta dela. Ô, senhora Robero, ué, eu tava sentindo falta da senhora. Continue assistindo os meus vídeos. Quem sabe Deus vai iluminar a mente da senhora, né? Quem sabe Deus vai iluminar a mente da senhora, que a senhora vai acordar, né? Dessa seita maligna aí, né? Quem sabe? Meus irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, voltado aqui, para mostrar para as pessoas que a lei do sangue, ela foi dada exclusivamente para a nação de Israel. E para isso, os textos que eu vou considerar aqui, eu vou considerar na TNM, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, para que esse testemunha de Jeová que assistir esse vídeo não vai falar assim, mas a Bíblia dele é diferente. Eu vou ler na TNM, na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Então, eu vou mostrar aqui que as testemunhas de Jeová, elas cometem um grande equívoco quanto à lei do sangue. Por que eu posso afirmar isso? Né? Não sou eu que vou afirmar, não. Eu vou apenas ler na Bíblia. E a Bíblia é que vai afirmar que a lei do sangue foi dada exclusivamente para a nação de Israel. Não tem nada. Nós que somos de outros países, não temos nada a ver com aquela lei do sangue. Não foi dada para outras nações. Bom, eu vou ler um texto bíblico aqui. Eu gostaria que as testemunhas de Jeová, que estiver me assistindo, anote esse texto. Se você não tiver com a Bíblia na mão aí para você acompanhar, anote esse texto e acompanha. Leia esse texto, por favor. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 21. Aqui Deus disse para a nação de Israel, através de Moisés. Olha, Deus disse para eles assim, ó. Não coma nenhum animal encontrado morto. Preste atenção na continuação da conversa. Não coma nenhum animal encontrado morto, mas, preste atenção, você pode dá-lo ao residente estrangeiro que mora na sua cidade. E ele pode comê-lo. Ou você pode vendê-lo a um estrangeiro. Então veja, a nação de Israel não podia comer aquele animal com sangue dentro. Mas o estrangeiro podia comê-lo. Agora, continuando assim, Deus ainda diz para a nação de Israel: porque você, entre aspas, ó Israel, é um povo santo
para Jeová. Então, aquela lei, ela foi dada para a nação de Israel, né? Viram? Só a nação de Israel não podia comer. Nós somos estrangeiros perante a nação de Israel. Mas aí, as testemunhas de Jeová vêm com aquela velha história, né? Que a gente já conhece, ó, do livro de Atos, no capítulo 15, versículo 29, que a lei do sangue foi aprovada no Novo Testamento, né? Mas veja, o dia que as testemunhas de Jeová, principalmente o corpo governante, entender o que é um contexto histórico, eles vão aprender, eles vão entender esse texto. O contexto histórico é o que está acontecendo ali no momento. É o motivo que levou aquele texto a ser escrito. Então veja, o que estava acontecendo naqueles dias? Segundo o que mostra ali, os judeus que haviam convertido ao cristianismo, eles queriam que os gentios, que também se convertessem ao cristianismo, circuncidassem e guardassem as leis que foi dada a eles através de Moisés, a chamada lei mosaica. Mas isso, muitas dessas leis já havia sido abolida com a morte de Cristo, né? Já não tinha necessidade dessas leis mais. Então o que acontece? Isso levou a ter uma grande discussão ali entre os discípulos, né? Teve uma grande discussão a respeito disso. Uns estavam a favor, outros contra. Então, ali foi preciso haver um concílio, né? Foi preciso haver um concílio para resolver aquela polêmica ali. Se os gentios que convertessem ao cristianismo tinha que circuncidar e seguir as leis mosaicas ou não. Então, diante de muito entendimento e de muita oração, sobre a orientação do Espírito Santo, eles chegaram à conclusão. A conclusão foi essa: não impor aos gentios fardos desnecessários, ou seja, coisas que até já tinham sido abolidas, coisa que nem os judeus guardavam mais. Eles estavam querendo impor aos gentios aquelas leis mais absurdas, que nem mesmo os judeus estavam guardando mais, né? Então, quais eram essas coisas? Abster-se da imoralidade sexual e dos rituais satânicos, né, pagãos, que os judeus haviam aprendido. Porque os judeus, apesar de eles serem um povo de Deus, um povo santo, mas eles haviam habitado muitos anos no meio de outras nações que praticavam esses cultos pagãos. Então, e eles também começaram a praticar esses cultos pagãos. Então, a recomendação ali era para que os gentios abstessem também, assim como era uma orientação para os judeus, abster-se da imoralidade sexual e dos cultos pagãos, né? Então veja, meus irmãos, foi nesse contexto que foi escrito esse texto de Atos, capítulo 15, versículo 29. Preste atenção no texto. Na própria TNM, eu estou lendo aqui na própria TNM, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, que diz assim, ó: que persistam em abster-se de coisas sacrificadas a ídolo e do sangue do estrangulado e da imoralidade sexual. Preste atenção, do sangue do estrangulado. Então, o que é que nós podemos entender por esse sangue do estrangulado? Os judeus haviam aprendido ali com as nações pagãs a praticar os cultos que eles praticavam. Então, ali, eles praticavam muitas coisas horríveis que Deus condenava. Por exemplo, sacrificar os filhos a um deus chamado Moloque. E também, ali naqueles cultos, eles tinham uma prática. Eles pegavam o animal, estrangulavam o animal, torciam o pescoço do animal, ali estrangulavam o animal e comia a carne do animal estrangulado. Então era isso que Deus estava prevenindo ali em Atos, capítulo 15,
em Atos capítulo 15, versículo 29. Então veja, meus irmãos. Preste atenção no texto mais uma vez, para vocês não confundirem. Ó, que persistem em abster-se de coisas sacrificadas a ídolos, né? E do sangue do que foi estrangulado. Não disse do sangue, do sangue que a pessoa vai tomar ali para curar, para salvá-lo da morte, não. Do sangue do animal que foi estrangulado, entenderam? Os judeus haviam aprendido essas coisas com as nações pagãs. Uma série de rituais satânicos, né? Como eu já disse aqui, sacrificava os filhos a Moloque, né? Então, eram muitas coisas. Então, veja, meus irmãos. Isso é o que era a recomendação dos apóstolos, mediante a orientação do Espírito Santo. O que não é o caso do corpo governante, porque o próprio corpo governante já confessou que não recebe a orientação do Espírito Santo. Então, quando o corpo governante dá uma orientação, não precisa pensar que eles foram orientados pelo Espírito Santo, porque não foram. Agora eu te pergunto, o corpo governante não sabe disso? Será que não? O corpo governante não sabe que está errado? É claro que sabe. Mas as testemunhas de Jeová, eles querem ser diferentes em tudo. Então, o corpo governante criou essa farsa, né? Ou seja, eles criaram essa farsa lá no passado para ser diferente, para ser um povo diferente. Mas essa mentira deles é como uma teia de aranha. Eles foram aumentando essa mentira e essa mentira ficou tão grande que eles estão enlaçados nela. Já está difícil para eles sair. Ó, para o corpo governante das testemunhas de Jeová sair dessa mentira do sangue, agora, nessa altura do campeonato, já vai ser um pouquinho complicado para eles. Por quê? Se eles admitir que mentiram por todos esses anos, tantas vidas foram ceifadas por causa dessa mentira deles, tantos anos. Se eles falar, ó, nós mentimos, vai ser uma chuva de processo em cima deles. Eles vão ter que responder tantos processos que talvez eles vão ter que vender ali os betéis, vocês vão ter que construir um mundo velho de salão do reino para eles vender, para pagar o tanto de indenização por danos morais, né? Por danos materiais, por danos morais, pela vida de tantas pessoas que eles levaram embora, né? Então, por isso que eles não vão admitir que estão mentindo, né? Isso aí, eu não acredito que eles vão admitir que estão mentindo. Então, parece que é muito tarde para voltar atrás. Já não dá para voltar atrás mais. Para falar, ó, gente, isso aí foi, nós mentimos, nós inventamos isso aí foi para a gente mostrar que era diferente dos outros. Não, já não dá mais para voltar atrás. Já é tarde. Mas, não se assuste se de repente aparecer uma árvorezinha de Natal e as luzinhas começar a piscar. Ó, as luzinhas começar a piscar. E aparecer uma nova luz piscando, né? E o corpo governante dizer para vocês assim, olha, de repente aparece numa revista Sentinela, ou Despertai, ou mesmo um ancião chega ali na tribuna e lê uma carta para todas as congregações, dizendo assim, olha, o corpo governante recebeu uma nova luz de Jeová, e Jeová deu a eles um novo entendimento. E esse novo entendimento é que a lei do sangue não era bem aquilo que eles falavam, não. Jeová agora resolveu liberar o sangue das pessoas. Então, não se assuste se de repente vocês se confrontar com uma notícia dessa, numa revista Sentinela, numa revista Despertai, ou mesmo um ancião chegar ali na tribuna e fazer esse anúncio. Por quê? Como aconteceu com os transplantes, como aconteceu com as vacinas, que eram proibidas, e que de repente a luzinha piscou para eles, eles tiveram uma nova luz, e Jeová admitiu que Jeová estava errado, né? Porque eles nunca erram, né? É Jeová que erra. Jeová errou,
quanto aos transplantes, as vacinas, Jeová errou e de repente Jeová resolveu consertar. Então Jeová piscou uma luzinha para eles. Olha, eu errei, mas agora eu consertei. Vocês podem tomar as vacinas, podem fazer o transplante. Não se assuste se de repente Jeová piscar a luzinha para eles e falar, olha, eu cometi um erro e tal, mas agora eu resolvi redimir do meu erro. Vocês podem tomar a transfusão de sangue, porque isso não é errado, não. Porque está escrito na Bíblia que o sangue foi para a nação de Israel. O sangue não tem nada a ver com gentios. Então, não se assuste, não. A qualquer momento você pode ver essa luzinha piscando. Ou numa revista, Despertai ou a Sentinela, ou mesmo um ancião ali na tribuna, piscando essa luzinha para vocês. Porque ali é um pisca-pisca, 340 piscadas de luzes já houve, de mudança de doutrina. Então não se assuste não, tá? A qualquer momento vocês vão ver. E um abração para todos vocês. Deus que pague a vocês por esse apoio que vocês estão dando ao meu canal. Ó, e divulgue esse vídeo, meus irmãos, divulgue. Manda para todos. Eu quero que quanto mais pessoas souber, eu não estou buscando visualizações, não. Eu estou buscando as pessoas saber que não é errado tomar uma transfusão de sangue. Que o sangue foi para a nação de Israel, não foi para nós. E que, se você que saiu das testemunhas de Jeová, mas até hoje continua com aquele medo, quando você adoece, você vai para o hospital pensando, gente, será que eu vou ter que tomar uma transfusão de sangue? Será que os médicos vão falar que eu preciso de uma transfusão de sangue? E se falar, o que eu faço? Você pode tomar sua transfusão de sangue despreocupado, porque não tem nada de errado. Isso é uma coisa criada pela organização Torre de Vigia para ser diferente das outras religiões.